Boa noite, meu nome é Alcilene Mesquita, eu sou advogada, sou mediadora, e esse é um evento em homenagem ao Mês da Mulher. Estou aqui com grandes mulheres, e é um evento realizado pela Câmara de Mediação Mediate Diálogos e Soluções. Esse evento ele foi idealizado, que tem como finalidade trazer as mulheres adoráveis com suas, que vão colocar aqui as suas experiências, as suas dificuldades, problemas encontrados nesse dia a dia, na sua profissão, na sua vida. Nós temos aqui gestante, advogada gestante, Carolina, temos aqui também a Rosângela, que é assessora parlamentar, temos a querida doutora Ana Tereza, que é a nossa vice da seccional da OAB Rio de Janeiro, a presidente Cristina Targino, da AFAT, a doutora Andréa Perazzoli, que é presidente também da ANACRIM, Associação da Advogada Criminalista, a Aline, nossa apoiadora aqui da AFAT, está me dando uma mão, né, Aline? Doutora Rafaela Cupelo, advogada mais empresária, ela vai falar aqui sobre as dificuldades que uma mulher empresária encontra nesse dia a dia, ainda mais nesses 2 anos aí de pandemia, né? Ela que tem um projeto, tem uma empresa de prestação de serviço que é 100% só de mulher. Olha que espetáculo. Então, vai ser bastante interessante. Palmas para ela, hein? Só mulheres, então vai ser bem interessante esse depoimento dela. Temos aqui a doutora Lanusa, minha amiga, irmã do coração, médica anestesista, plantonista aí no tempo da pandemia aí. Ela vai contar um pouquinho para a gente dessas dificuldades que foram encontradas nesses 2 anos aí. Temos também a querida Sabrina, ela que nasceu Diego, mas agora passou pelo processo de transição, tá? E vai falar para a gente a dificuldade que foi nessa transição e no registro civil, né? Que a gente sabe, já normalmente, para a gente trocar um nome de casado para solteira já é uma dificuldade, eu posso imaginar o grau de dificuldade que você, Sabrina, passou. Bom, como eu falei, a doutora Cláudia Ferreira, ela vai entrar daqui a pouco, porque ela está em trânsito ainda, mas vamos entrar, tá? Acho que não está faltando ninguém, não, né? Salvo engano, mas acho que está todo mundo aí. Quem chegar, convido a todos para entrar. Um beijo aqui para minha querida ex-aluna, Cláudia Maria. Tudo bem, Cláudia de Petrópolis? Aqui, minha solidariedade aí para o pessoal de Petrópolis, tá? Espero que as coisas já estejam aí se adequando, né? Vamos que vamos, né? Bom, pessoal, como eu falei, esse é um evento realizado pela Mediate Diálogos e Solução, que tem como objetivo, né, homenagear a mulher no seu mês, né? No seu mês março, né? Que é um mês que não é só, é um mês que, coincidentemente, teve várias coisas que aconteceram nesse mês, né? Não foi apenas aquele incêndio que aconteceu em 1911, mas também tem a questão do sufrágio, dos votos, que foi em 1913. O dia todo eu assisti várias lives sobre a homenagem do Dia da Mulher, e se falou-se muito na paridade, né? Então, eu vou passar essa bola para a doutora Tereza, vamos falar um pouquinho sobre a paridade das advogadas. E que bom que na seccional, né, na OAB, a gente conseguiu isso, e graças ao trabalho de várias mulheres, né? Doutora Tereza, por favor, a fala é sua. Boa noite, querida Alcilene. É uma honra muito grande participar desse evento com mulheres extraordinárias, mulheres que a gente tem orgulho de ver atuação profissional. Queria mencionar aqui a nossa querida Cristina, presidente da FAT, a Sabrina, a Carolina, a Cláudia, a Rosângela, a Rafaela, a Aline, a Carolina e todas as mulheres que estão aqui nos dando a honra de participar desse evento. Como disse a Alcilene, esse é o nosso mês, esse é o mês da mulher,
e é o mês da gente lembrar o que está faltando, né, nas nossas conquistas, e ainda falta muita coisa. Mas o que é positivo? Nós conseguimos, na OAB, por uma margem apertada de votos, a paridade das mulheres no sistema OAB. Portanto, só podem concorrer nas eleições gerais da OAB, seja estadual, seja subseção, seja federal, chapas que tenham 50% de mulheres e 30% de negros e pardos. Então, eu acho que esse é um pontapé inicial, gente, para quem sabe uma grande conquista. É muito importante a gente lembrar que, talvez no órgão representativo mais importante do país, que é o Congresso Nacional, nós, mulheres, que somos metade da população, só representamos cerca de 12% das cadeiras. Mas não é um problema só de votação em eleição, não, gente. Na iniciativa privada também, foi feito um estudo nas ações em bolsa, as empresas que têm ações em bolsa, e os cargos de mulheres em diretoria, nessas empresas de grande porte com ações em bolsa, também não passa de 12%, 13%, inclusive também nos conselhos de administração. Então, a gente ainda tem, Alcilene, muito que conquistar, né? Mas eu espero que esse exemplo dado pela OAB, e aqui a gente tem mulheres de destaque profissional em outras áreas, médicas e outras profissões, que esse exemplo da OAB seja seguido, não só pela legislação eleitoral, como fez o México. O México, Alcilene, passou de um dos piores países no relatório da ONU em representatividade feminina para um dos melhores, porque ele impôs nas eleições cadeiras para metade de cada gênero. E agora eles têm até um pouquinho mais de mulheres do que homens no parlamento no México. E nós queremos que isso seja replicado no Brasil, né? Que a gente siga o exemplo da OAB e que as instituições criem a paridade de gênero. Porque aqui, gente, nós estamos falando de democracia. E, para ter democracia, é preciso que, nos cargos de poder, a gente esteja representado por pessoas com coerência com o retrato da sociedade. E, se nós, mulheres, somos 50% da sociedade brasileira, nós temos que ter essa representatividade nos órgãos de decisão. Eu acho que essa é a grande conquista ainda a obter. Eu também queria dizer a todas, e especialmente a Carolina, que está grávida, como é difícil para a gente ter filho, trabalhar, atender cliente, ainda Cristina na FAT, Alcilene na OAB, na Mediate. É muito difícil a gente se dividir em tantas tarefas, né? Eu me lembro que, quando eu tive filho, eu tirava o leite no banheiro do escritório onde eu trabalhava e mandava o leite para o meu filho. É difícil, a nossa tarefa é realmente hercúlea, mas nós somos mulheres, e as mulheres são fortes e são poderosas de energia, de força de vontade, e a gente consegue. Agora, infelizmente, a realidade ainda é que, para que a gente alcance no mercado de trabalho, seja qual for a área, não é só na advocacia, seja qual for a área, para a gente alcançar o mesmo desempenho de um homem, a gente trabalha o dobro, né? Para chamar atenção igual ao homem médio. Essa é uma realidade que a gente vai precisar superar, mas eu vejo com muito otimismo, eu acho que a gente cada vez está conquistando um espaço maior, mas acho que o fundamental é a gente se unir, nós mulheres, seja qual for a profissão, a gente tem que ter união, e a vitória de uma tem que ser a vitória de outra, e a ordem é puxar as demais, né? Nós temos esse ano, independentemente da escolha partidária ou de posição política, nós temos aí um ano eleitoral com a possibilidade de aumentar esses números na política, seja de direita ou de esquerda, não importa. O importante é que a gente aumente a nossa representatividade feminina. Nós precisamos de mulheres em cargos de gestão.
E eu queria parabenizar aqui também a Silene, em particular a Mediate, por promover esse evento. A Mediate, que é uma das maiores câmaras de mediação do nosso estado, uma câmara extremamente operante, e queria dizer que eu não sou mediadora, mas sou fã da mediação, né? Então, eu queria também parabenizar a Mediate por nos proporcionar esse encontro tão importante, esse encontro onde nós vamos mencionar, os colegas que vão expor vão mencionar ainda muita coisa que a gente precisa, mas também é hora de comemorar o que a gente tem conquistado, né? Embora no século XXI a gente ainda tenha que falar de paridade de gênero, né? É uma pena que a gente ainda esteja falando disso, mas o fato é que a gente tem avançado muito, e eu tenho certeza que a gente vai avançar muito mais. Muito obrigada pela honra de estar aqui fazendo essa saudação, e que recebam todas aqui a minha mais profunda admiração e carinho, porque mulheres competentes como vocês, bem-sucedidas, é tudo que a gente quer ver, né? Tudo que a gente quer ver nas várias profissões, não só na nossa, mas em todas elas. Isso nos enche de alegria e de otimismo. Um beijo muito carinhoso para cada uma de vocês, orgulho das mulheres. Obrigada, doutora Ana. A doutora Ana vai ter que deixar a gente um pouquinho mais cedo, né, doutora? Que vai ter que sair para um outro evento. Aliás, ela é uma pessoa que eu não sei como é que ela consegue fazer tanta coisa, reunir presente, mas a internet está aí para ajudar, né, doutora Ana? Um beijo para você, tá? Muito feliz da sua participação aqui com a gente. E aproveitando o que a doutora falou sobre paridade, né? Eu vou chamar agora a doutora Andréia Perazzoli, para ela dar um pouquinho do seu depoimento aí como advogada criminalista, né? Ela que é presidente da ANACRIM, mas é também advogada criminalista, os preconceitos que, né, eu imagino que eu não sou advogada criminalista, mas o preconceito que deve encontrar nessa área, enquanto mulher, deve ser assim tremendo, né? Doutora, é com você. Boa noite a todas, e estou muito honrada pelo convite, de estar no meio de mulheres tão poderosas, e a gente sabe, a gente mulher sabe a dificuldade que é chegar até onde a gente chegou, cuidar de filhos, cuidar da casa, cuidar de marido, e ainda assim ter sucesso. É difícil demais, né? Nós sabemos disso. E mais importante, não deixar de ser quem somos, não perdermos a nossa essência, né? Que eu acho que é o mais desafiador de tudo. Eu vivo na carreira há 26 anos já, eu estou há muito tempo, eu só faço advocacia criminal, me especializei e fui buscando, dentro da advocacia criminal, o meu espaço, o meu respeito como mulher, né? Porque é uma profissão difícil, é uma profissão sempre foi regada pelos homens, e a gente conseguiu, ainda mantendo a nossa essência, conquistar o nosso espaço. Mas é desafiador. Eu costumo falar para os jovens advogados que estão iniciando na área criminal, que se espelham em mim, que busquem sempre encontrar o seu próprio caminho. Mas a busca do caminho, ela vem com desafios, ela vem com o machismo, ela vem com uma série de questões que foi muito difícil para mim. E como é para todas as advogadas, né? A associação me trouxe um conforto, a ANACRIM, porque ela é uma união de advogados, homens e mulheres, que se uniram para falarmos na voz de todo mundo, né? Então, a associação me deu mais espaço para continuar a lutar, né, pela nossa escolha e pelo nosso caminho, mas, ao mesmo tempo, ainda é desafiador. Eu, hoje, lendo a respeito sobre o nosso espaço, o nosso caminho, e a quantidade de que podemos conquistar, né, na nossa sociedade, separei alguns dados aqui, só para levar ao conhecimento e até criar um debate a respeito da própria ordem, que nós agora que estamos começando a encontrar o nosso espaço dentro da OAB. Eu vi uma estatística, inclusive é importante isso, doutora Ana, a respeito das mulheres. Nós só somos 5 mulheres presidentes, né? E 21 mulheres são vice-presidentes. Quer dizer, ainda existe um número reduzido de mulheres à frente da presidência da ordem, né?
Eu ficaria muito orgulhosa de ter uma mulher presidindo a ordem, principalmente aqui, a minha ordem do Rio de Janeiro, porque estaria muito bem representada, estou muito bem representada pela doutora Ana, mas estaria muito bem representada como presidente. Eu achei interessante que a OAB Nacional nunca existiu, nunca teve uma mulher presidente. Olha como é que ainda estamos engatinhando, né? Ainda a busca pelo nosso espaço ainda está... Conquistamos, temos paridade, porque estamos dentro da vice-presidência, mas ainda temos muita coisa para conquistar. Por exemplo, uma outra questão, já no Conselho Regional de Psicologia, que se a gente sabe que existe a mulher com um número muito maior, né, de mulheres do que psicólogos, homens psicólogos, a maioria é mulher. Agora, dentre todos os conselhos, a maioria ainda continua sendo homem. Quer dizer, ainda temos muita coisa para buscar. Apesar de ainda encontrarmos espaço, eu estar à frente de uma presidência da associação me traz um orgulho muito grande por ser uma mulher, representar uma mulher diante de um número tão grande de homens advogados, né? Principalmente na área criminal, mas ainda assim me deparo com esses números que a gente ainda tem muita coisa para buscar, né? Conquistar. Estou muito feliz, inclusive, a Cileia e a Rafaela estar na associação, minhas presidentes. É um orgulho enorme tê-las comigo. Doutora Ana, é muito bom. O número de mulheres é muito grande na nossa associação, muito grande mesmo. E quer dizer que a luta é muito grande ainda, temos muita coisa ainda para buscar. Mas unidas como mulheres, e cada uma exercendo o seu papel, né, na sociedade, temos certeza que nós vamos embora, nós vamos buscar encontrar o nosso caminho. Eu vejo uma luta muito grande dentro das delegacias, dentro dos presídios que a gente tem que buscar, as defesas dos nossos constituintes, mas ainda assim vejo respeito, estamos sendo respeitadas, coisa que eu não via antigamente. Então, isso é bom, né? É um lado positivo. Quero deixar um beijo muito grande para todas. Quero me deixar à disposição, não só como advogada criminalista, mas também como presidente de uma associação de advogados. Estamos buscando isso, inclusive nas regiões metropolitanas, né? No qual somos representantes pela associação. Vai ter um evento dia 30 agora, de março. Quero convidá-las na OAB de Rio Bonito, em que nós vamos apresentar a associação para as mulheres de Rio Bonito, de Tanguá e de Silva Jardim. Quer dizer, estamos expandindo, né? Estamos crescendo. E quero deixar esse convite para todas. Doutora Ana, que eu tenho certeza que vai estar lá, que esse convite já é extensivo, e as demais amigas e mulheres que estão aqui presentes. Muito obrigada, Alcilene, pelo convite, e estou à disposição. Obrigada, doutora Andréia. E aproveitando o que a doutora Ana Tereza falou em relação a dar dar de mamar, né? Um aleitamento para a criança, né? A lei da Júlia Matos é recente, né? E graças a Deus agora a gente tem uma sala de aleitamento nas OABs, né? E aproveitando o que a doutora Andréia Terazoli falou sobre a questão das delegacias, né? Eu vou querer chamar aqui a Carolina, né? Carolina, que é advogada criminalista, tá? Ela também ela luta pelos PETs, né? Ela está sempre aí na militância dos PETs, e é gestante e é minha nora. Então, olha o nepotismo aí. Então, Carolina, eu queria que você desse o seu depoimento sobre o seu dia a dia aí como gestante, o que você tem encontrado, as dificuldades, as oportunidades, até a questão também do que você espera porque hoje nós estamos vivendo um mundo muito confuso, né? E você ficou grávida bem no momento da pandemia, né? E vai ter agora em abril, que vai nascer o neném. Quais são as suas perspectivas? Olha, boa noite, doutora Alcilene, obrigada pelo convite, boa noite a todas as mulheres que estão aqui presentes. Eu queria começar falando que hoje eu percebi que eu estava pensando, gente, eu tenho que
me preparar para o parto, né? E aí eu parei para pensar que, caso eu entre em trabalho de parto no escritório, eu sou a única mulher de lá. Sou eu, mais 2 advogados e 2 estagiários. E aí eu falei, gente, eu sou a única mulher aqui, quem vai me ajudar? Como é que esses homens vão me ajudar? E a primeira preocupação assim que eu tive quando eu descobri que eu estava grávida, né, foi que, além de eu ser mulher, eu fui a primeira mulher no meu escritório a engravidar. Então, isso já foi uma questão para mim, que por ser um meio, né, dominado pelos homens, eu pensei, nossa, mas o que será que vão pensar, né? E principalmente por eu ser relativamente nova, né? Eu tenho 27 anos e estou no escritório trabalhando como advogada há 3 anos. Então, a minha grande preocupação era essa, de todo mundo pensar, nossa, mas e a sua carreira? Como que você vai conseguir conciliar? E eu acho que até uma fala que a doutora Ana falou, que é para a gente se igualar ao homem médio, a gente tem que trabalhar o dobro, né? E aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Porque o trabalho é muito importante para mim também, né? E essa foi uma grande questão durante a gestação, assim, quando eu descobri. Mas graças a Deus eu consegui tirar de letra e eu fui muito bem recebida pelos sócios do escritório, me acolheram, fiquei mais tranquila, assim, mas foi um medo, né, que surgiu quando eu descobri. E então, como eu vou ficar de licença maternidade, né? E uma coisa que eu fico pensando é da gente, né? Eu fico, meu Deus, mas como é que eu vou fazer com meus clientes? Será que eu vou conseguir me desapegar disso tudo, desligar completamente, né? 100% a cabeça do escritório? E é isso. Um dos maiores desafios, eu acho, que eu sofri, não que eu sofri, não, que eu passei, né, durante esse tempo de gestante, foram as audiências, que já fiquei em pé em fórum, e principalmente que a minha barriga demorou a aparecer, né? Então, nem todo mundo sabia que eu estava grávida. Eu, inclusive, demorei a saber os direitos que a gestante e a advogada tinham. Eu descobri muito depois que a gente tem o direito de não passar pelo detector de metais. Inclusive, a gente tem o direito de ter audiência, né, quando atrasa muito, de ter prioridade nas audiências. E até por um segundo eu ficava pensando, gente, mas eu ficava até com vergonha, né, de chegar para a secretária do juiz e falar, olha, eu estou grávida, será que tem como ter uma prioridade na audiência? Até que chegou uma vez que eu fiquei até 5 da tarde para uma audiência que estava marcada para começar uma, e não tinha começado ainda. Eu falei, olha, pelo amor de Deus, eu estou grávida, será que tem como vocês darem uma prioridade na minha audiência? E todos foram muito receptivos comigo, graças a Deus. E é isso, eu acho. Obrigada, Carolina. Realmente, Obrigada. eu me lembro quando eu estava grávida, que eu estava estagiando, porque eu costumo dizer que eu me formei velha, né? Em Direito, né? Eu fiz o curso de Administração de Empresas e depois é que eu fui fazer a faculdade de Direito. E aí, eu fazendo estágio eu fazia estágio na assessoria criminal, fui visitar o presídio, né? Eu acho que foi bom, algum Bangu daquele, né? Porque eu não gosto dessa área criminal, né? Então, aí eu cheguei lá com um barrigão, e aí todo mundo armado lá em cima, e a defensora falou, ó, fiquem todo mundo juntos, porque estamos aqui com 300 homens armados, temos hoje visita do Dia dos Pais, etc, etc. Eu falei, o quê? Eu falei, vou embora. Eu com o maior barrigão, eu falei, doutora, a minha promotora, doutora Cristina, desculpa, mas eu estou entregando o chapéu, porque é muita emoção, né? Já tem a emoção da gestação, ainda tem que passar por essas emoções, então é realmente... Mas hoje melhorou muito, Carolina. Hoje a gente aí, a OAB, tá, né, doutora Ana? O AB já colocou, já conseguiu assim botar muita coisa para frente, a CAARJ também tem vários benefícios para a mulher gestante, então nós
graças a Deus, a OAB realmente está muito avanço. E eu quero também pontuar o que a doutora Andréa Perazzoli falou, né? Seria muito interessante a gente ter realmente uma presidente mulher, né? Porque a gente nunca teve, né? Mas eu vejo que a gente vai conseguir ter aí uma representante, quem sabe, para a próxima gestão, mas a gente ainda está no começo da gestão. Bom, a Cláudia Ferreira, ela entrou. Cláudia, você está por aí, Cláudia? Estou sim, corri para chegar no campo. Conseguiu chegar em casa, coitada. Estava vendo o tribunal do TJ, né? E a Cláudia, ela é coordenadora, além de psicóloga, ela é coordenadora geral no PMEC, né? Que é o Núcleo de Métodos de Soluções de Conflitos, tá? Cláudia, a gente está falando aqui sobre vários assuntos, né? Não é só a parte jurídica, né? Contando sobre as nossas dificuldades enquanto mulher, a pandemia, e eu queria escutar um pouquinho de você, como é que está esse retorno agora porque o tribunal, agora dia 14, voltou a ser presencial, né? Como é que está isso? Olha, está tranquilo, um pouquinho de temor ali, né? Porque estamos retornando. Primeiro, queria te agradecer o convite, Alci. É um prazer estar aqui com outras mulheres tão bacanas, trabalhando em áreas tão interessantes, conhecer um pouquinho do trabalho e da experiência de cada uma. Te dar os parabéns aí, a Carolina também. Muito boa notícia, bacana isso. Você sabe que a equipe chefiada por mulher é sempre acolhedora, né? Então, nós acolhemos lá nossos retornantes agora, e todo mundo está tendo que se readaptar, né? É praticamente uma readaptação, uma nova realidade, né? Então, semana passada estava tudo liberado, liberou geral, não tinha comprovante de vacina, não tinha máscara, hoje voltou o comprovante de vacina, então a gente está nesse vai e volta. Mas quando você me convidou, e eu fiquei pensando assim, nessa questão mesmo de mulher, que a gente começa a refletir, né? Esse convite faz com que a gente faça esse retorno assim, para pensar um pouco nessa trajetória. Me veio muito a imagem da minha mãe, que perdi minha mãe ano passado, né? E eu estava lembrando que ela, uma geração atrás da minha, então, a da minha mãe, não pôde estudar, ela queria estudar direito, e não pôde estudar direito. Não foi autorizado lá pelos pais, porque a função era casar e só podia ser professora. E minha mãe teve 4 filhos, né? E depois já de 4 filhos ela foi cursar direito. Ou seja, ela persistiu e lutou muito para conseguir ser aquilo que ela era, né? Se realizar como pessoa. Não exerceu a profissão, porque ela já tinha uma carreira como artista plástica, mas eu acho que foi aquela... Vou provar que eu posso fazer, e realmente se manteve fiel àquele sonho inicial de fazer essa carreira, né? E então, assim, foi mais natural, acho que abriu as portas para me sentir tão segura e tão certa de que eu queria ter uma carreira e desenvolver essa carreira dentro do judiciário, que eu estou há mais de 30 anos lá, já tenho até plaquinha de móveis e utensílios aqui do TJ, mas, assim, sempre desenvolvendo um trabalho desafiador, porque eu acho que ele tem um campo enorme para ser desenvolvido, e eu acho que basta você procurar ali um caminho, e o caminho da mediação foi um caminho muito importante. Mas, antes de chegar à mediação, eu atuei mais de uma década em vara de infância, depois atuei em família, em violência doméstica, e eu fiquei pensando uma coisa, Silene, que eu lembrei justamente pelo seu convite, que por mais de 15 anos eu atuei na infância e eu só vi pais indo à audiência 2 vezes. Quem sempre estava ali enfrentando aquela barra com aquele adolescente em conflito com a lei, tendo que cumprir uma medida difícil, muitas vezes uma medida de retenção, de estar distante da família. Então, acompanhando aquele adolescente naquela situação, eram as mães e avós, né? Então, durante esse período todo, 2 pais apenas acompanharam
o adolescente durante aquela questão toda. E você vê que tem uma teoria que fala muito que o adolescente ele busca a infração, ele busca a contestação justamente em busca dessa figura paterna, que seria esse limite, né, que a lei impõe. Então, ele busca, através desse comportamento, encontrar um limite para aquela pulsão, aquele desafio que ele precisa, né? Então, busca o pai no judiciário, porque o que a gente vê nessas famílias quase sempre é a mãe presente, é a mãe que fica, né? É a avó que ajuda a criar. Muitas vezes a gente ia nas casas fazer uma visita e estavam lá as mães e avós. Sempre são essas lutadoras, né? Essas que estão à frente da sua família, chefes de família que cuidam desses adolescentes que se dedicam, né? E que fazem dupla, tripla jornada, né? Muitas vezes, né? Então, diante disso, você vê a força, né, que essa mulher tem e a responsabilidade. E como isso é difícil, né? A gente não quer ser heroína, né? A gente quer poder também aproveitar, viver, ter ali o seu companheiro, poder compartilhar essa experiência de uma família, né? Então, a gente viu isso e em outros momentos também de situações de mulheres sofrendo. Eu vi agora a Carolina falando a questão da violência obstétrica, né, que hoje em dia chama muita atenção, não sei se vocês têm acompanhado, e pode sim ser, a gente sempre pensa que isso acontece lá no hospital ali do SUS, hospital público, mas a gente vê que recentemente teve uma denúncia de uma jovem, né, que sofreu essa violência com um obstetra dos mais famosos aí de São Paulo. Então, essa é uma questão que a mulher sofre, muitas vezes enfrentando sozinha aquela situação do parto, né? Que são jovenzinhas. Eu saí agora do catamarã, Silene, você sabe que eu estava voltando aqui para Niterói, e estava uma mocinha sentada, eu acho que ela não teria 15 anos, com a sua gestação já adiantada ali. E a gente vê que isso se perpetua, né? Essa questão da mulher estar sozinha à frente dessa família, com apoio ali da sua família, da sua mãe, da sua avó. E isso é uma coisa que me marcou muito durante essa atuação nas varas de infância e nas varas de família também. E a mediação foi um momento de a gente buscar um diálogo, né? Poder aproximar as pessoas, poder conversar um pouco mais, porque a atuação como psicóloga no tribunal, a gente praticamente atua como perito. Meu cliente seria o juiz, né? Mas eu queria falar com as pessoas, queria cuidar das pessoas. Então, essa que a mediação me trouxe essa oportunidade. E tem muitas mulheres lá na mediação. Você sabe que a maioria da mediação são mulheres, né? A grande maioria. Isso que eu ia falar com você. A maioria das mediadoras, não sei porquê, ou se é aquela coisa materna já de acolher, né? A grande maioria é só mulher. Isso. Poucos são os mediadores, né? Poucos são. E é muito... realmente, essa coisa que a Cláudia falou, realmente, das mediações com os menores, inclusive, a gente, poucas vezes, eu vi também o pai. É mais realmente a figura, é a avó, ou é a mãe, ou é uma tia, mas o pai realmente não comparece, né, Cláudia? Você vê ali que quando acontece alguma coisa, a pessoa pergunta, mas cadê a mãe desse menino? Como se a responsabilidade do cuidado fosse só da mãe, né? Então, assim, a gente vê isso, que a mulher carrega muitas valizes aí na frente, né? Mas, assim, a gente tem tido um avanço enorme no tribunal e eu convido a todas para assistir a exposição que está lá no museu, né? Uma exposição muito interessante, muito bonita sobre essa questão, né, da violência doméstica. E também temos vários projetos que, através do portal do tribunal, você pode acessar. Então, eu queria só deixar esse recado final, que o trabalho desenvolvido em relação à prevenção à violência e também dos cuidados nesse sentido, estão muito desenvolvidos no Tribunal de Justiça e qualquer um pode acessar através do portal, logo ali no início do portal, quando a gente fala institucional. Tem ali um portal inteirinho com informações, com orientações. Então, convido a todas, deixo aqui o convite para a exposição, que está muito bonita,
e também para acessar o portal e ter mais informações, porque informação é muito importante, né? E um abraço a todas, felicito a todas, eu homenageei a minha mãe, mas todas as mães, todas as mulheres que estão aqui, aquelas que também optam por não sê-lo, tá? Estão todas homenageadas aqui. Um abraço. Obrigada, Cláudia. Muito obrigada. Realmente, lá no PMEC, lá no Tribunal de Justiça, no Sejusc, a maioria são mulheres, né? Mulheres que realmente acolhem, mulheres que falam. Bom, eu agora vou pedir a fala da doutora Cristina Targino, nossa querida presidente da Associação do Advogado Trabalhista, tá? Essa é a Associação do Estado do Rio de Janeiro. Essa mulher não é mole, não, hein? Hoje ela já esteve num monte de live que eu já assisti, e ela está aí, tá para lá e para cá. Doutora Cristina, por favor, seu depoimento aí. Quero saber tudo sobre a sua história aí, que não deu tempo de eu escutar naquele outro evento lá da parte da tarde. A senhora falou da sua família. Tem uma história muito boa aí. Então, boa noite a todas e a todos. Estou, como ela falou, né, como a Alcilene falou, eu participei realmente hoje de um evento presencial pelo IBRAPEG, que ocorreu lá na OAB, né, na seccional, e foi assim bem interessante, né, porque a fala foi de mulheres que tem uma representatividade assim muito grande dentro do meio jurídico, né? A doutora Ana Tereza deveria ter ido, mas não pôde, até por conta de outros compromissos, né? E como era presencial, né? Agora online ela está aqui, e aí vamos dizer assim, eu cumprimento a mesa na pessoa da doutora Ana Tereza, nossa vice-presidente da seccional, e é um grande prazer estar aqui. Então, aí até para começar vamos dizer assim, o breve relato, eu vou repetir a frase que eu escutei lá hoje pela Fátima, a doutora Fátima, que é presidente da subseção de Pavuna. E ela falou uma frase de Simone de Beauvoir, e eu achei bem interessante, embora que, assim, aqui eu estou vendo que tem até uma referência a um livro, né? Porque às vezes a gente cita a frase, mas não sabe nem se é da pessoa, né? Mas aqui tem a referência do livro. E a frase é o seguinte: é pelo trabalho que a mulher vem diminuindo a distância que a separava do homem. Somente o trabalho poderá garantir-lhe uma independência concreta. E é assim, né, através da Associação Trabalhista, né, de Advogados Trabalhistas do Estado do Rio, e também faço parte da ABRAT como diretora de eventos, que é a nossa nacional, né, Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, e que eu relato aqui o que me fez chegar na advocacia. Eu não pensava em fazer direito, eu pensava em fazer educação física. E lá atrás, na década de 80, antes da Constituinte de 88, antes da nossa Constituição, onde deu a igualdade entre homem e mulher, eu trabalhei numa empresa que hoje não existe mais, pelo menos acho que não, que é o Turing Clube do Brasil, e eu pedi demissão, porque eu não estava satisfeita, e, enfim, fui trabalhar em outro lugar, que eu achei que seria melhor. Só que depois que eu pedi demissão, eu fiquei com aquilo na cabeça sem saber se eu tinha recebido os valores corretos. Lógico, eu não sabia nada de rescisão trabalhista, não sabia de absolutamente nada. Mas eu fiquei com aquilo na minha cabeça. E aí, o que eu fui fazer? Eu fui procurar os sindicatos. Eu sabia que tinham sindicatos relacionados na minha carteira de trabalho naquela época. E aí eu fui atrás. Só que eu não descobri, não achei sindicato nenhum. A gente recolhia, né, contribuição sindical, mas não tinha nenhum sindicato vinculado, não existia. Aonde eu ia não era ali, eles me encaminhavam para outro. Até que eu estava num que funcionava ali na Antônio Carlos, num posto de gasolina que era em frente
Aliás, acho que era até um posto do Turing, que eu fui lá para perguntar qual seria o sindicato, né? Porque eu já tinha ido em 3 e nada tinha acontecido. E aí eu sei que dali, quando a menina falou que não sabia e tal, e eu já estava revoltada com aquela situação, eu saí, olhei e dei de cara com o prédio do TRT, né? Eu falei, gente, eu estou no lugar certo. Então, o que eu vou fazer? Se eu quero discutir ou se eu quero saber dos meus direitos, eu vou aonde é. Aí atravessei Antônio Carlos e fui para o TRT. Naquela época, eu bati numa porta qualquer lá, uma senhora me atendeu, uma servidora, né? E aí eu fui, ela falou, peraí que eu vou conversar com o doutor fulano, que eu já não me recordo mais. E aí eu peguei e falei, não, tudo bem. Aí eu fui, entrei numa sala com aqueles móveis todos austeros, né? Aqueles móveis antigos, escuros. Sentei numa daquelas cadeiras, eu contei a história, ela falou, repete aquilo que você conversou comigo e tal. Eu fui, contei. Ele foi anotando, né? Tipo, tomou a termo, né? O que hoje eu sei o que é. E depois que eu falei tudo, ele falou, olha, então agora você aguarde que você vai receber uma carta em casa. Anos depois, eu fui descobrir que eu tinha feito o ius postulante, né? Mas até então eu não sabia que era isso, muito menos que eu poderia, naquele momento, fazer isso. E aí, recebi a carta, que era uma audiência. E fui para lá fazer a audiência. Era naquele prédio, só que num dos andares acima. E aí, o advogado do Turing Clube veio, começou a me atacar, eu comecei a revidar, e saiu uma discussão quebra-pau danado da audiência, eu sozinha. Tinha, naquela época, o juiz e 2 classistas, que eram representantes dos reclamantes, né? E dos reclamados, das empresas e dos empregados. E aí, até que o juiz mandou todo mundo calar a boca, aquela coisa toda, e mandou a empresa fazer um acordo que, naquele momento, era para liberar o meu fundo de garantia, porque eu tinha feito o pedido de demissão. Só que, como era antes da Constituição de 88, o fundo de garantia não tinha depósito de 40%, você também não recebia um valor tão mais alto, enfim. Eu sei que, mas para mim, naquele momento, eu me dei satisfeita porque, assim, eu ganhei a ação na minha cabeça. Eu ganhei a ação. E aí saí dali e fiquei, ao mesmo tempo, matutando com aquilo. Eu falei, gente, tudo bem que eu fui teimosa, né? Eu corri atrás, eu bati de porta em porta até tentar descobrir, bati até na porta do juiz. Mas e as pessoas que não têm essa condição, né? Porque eu não era melhor do que ninguém, eu era uma pessoa leiga, que não conhecia nada da lei. Mas o meu temperamento aguerrido, vamos dizer assim, de teimosia, né? Ou de contestar, enfim, eu fui atrás. Talvez eu já tinha, né, esse dom nato, né, da advocacia dentro de mim, porque meu avô era um nordestino analfabeto, e ele dizia, quando eu era criança, que eu ia ser, pela minha forma impetuosa de discutir, que eu seria advogada da família. E eu, naquela época, jamais queria saber de algo vinculado ao direito, achava que muito chato. Até porque tinha que estudar muito, tinha que ler muito, e eu não era chegada a nada disso. E aí eu sei que nessa, por conta desse evento, eu simplesmente falei, não, peraí, eu vou fazer direito. E resolvi fazer direito a partir daquele momento, porque eu achei assim, que eu fiquei vulnerável, eu me senti impotente. E quantas pessoas não se sentiam assim como eu? Quantas pessoas não estariam na mesma condição que eu, ainda mais sendo mulher, gente? Hoje, então, ainda tem esses preconceitos, ainda tem essa discriminação, ainda tem diferença de salário, ainda tem todo esse contexto. Aí eu falei assim, não, vou fazer, porque aquela que bater, aquela pessoa, seja homem ou mulher, mas aquele que bater na minha porta, que precisar de ajuda, que precisar de orientação, ninguém vai deixar de ser atendido.
E aí foi tipo um juramento meu, né? E eu peguei, primeira vez que eu faço vestibular para direito, eu passo, né? Me formei em 1990. Logo depois, na Constituinte, eu ainda estava na faculdade, foi uma grande vitória e grande celebração. Na época, até o professor fazia uma faculdade que era por ano, e o professor era um militar reformado, então ele não passou absolutamente nada da Constituição aprovada no meio do curso, né? No meio daquele ano. E aí a gente ainda teve que desbravar isso depois sozinho. Então, assim, foi muito complicado nesse período, porque ele falava que não, que isso nada ia mudar, ele não ia falar sobre nada, ainda tinha isso, né? Naquele momento. A gente tinha saído de uma ditadura, ainda estávamos num processo de redemocratização, e aí, com isso, a Constituição foi tudo assim. E desde então, eu acabei vindo trabalhar e direcionar minha especialização para o direito trabalhista, né, direito do trabalho e o direito previdenciário, porque são dois ramos do direito que lidam diretamente com o direito social, não desfazendo, lógico, de nenhuma outra área que também tem, principalmente vara de família, direito do menor, enfim, estamos todos ligados de uma forma aos direitos humanos, à garantia dos direitos como um todo, mas a sobrevivência nesse sentido de respeitar para você ter um trabalho, para que você tenha um salário justo, digno e seja respeitado, nós estamos aí com o direito do trabalho vinculado ao direito previdenciário. E agora, a minha luta na AFAT é lutar para a gente, já estamos num trabalho de bastidores ainda, com várias associações e entidades, para um projeto onde a nossa luta é a revogação da reforma trabalhista ocorrida em 2017. Esse é um dos pontos mais, vamos dizer assim, difíceis, né? Porque já vem outras regras agora, outras normas que estão tentando passar aí no Congresso para prejudicar mais ainda o trabalhador, né? A trabalhadora. E se a gente perde um pouco, vamos dizer, porque a nossa CLT, por mais que a pessoa fale, não é antiga, é recente, porque a nossa Constituinte de 88, você vê, é recente. A nossa CLT ela é de 1958, então não é tão antiga assim. E já teve situações de adequação conforme a realidade. Agora, você retroceder na sua vida profissional, no seu trabalho, retroceder a antes de Getúlio Vargas, nós vamos voltar à condição análoga de escravos. Então, o direito do trabalho hoje, né, e as pessoas que aqui estão engajadas com esse tipo de ativismo, né, em defender os direitos sociais e as conquistas do trabalhador como um todo, vamos agora lutar. Não vou dizer que vai ser uma revoga e pronto, acabou. Não, porque tem seus efeitos. Mas de estudar um melhor caminho para garantir uma melhor condição de trabalho, né? Não só do trabalho a nível de salário, mas da proteção ao trabalho e todo o que envolve tudo isso. Porque se a gente tem a dignidade de um trabalho, a gente tem um salário, bota comida na nossa mesa, sustentamos a nossa família, os nossos filhos, né? Quantas mulheres são chefes de família hoje em dia? Quantas mulheres é que provém tudo isso que vem acontecendo, todas essas novas, não digo só as mulheres, mas hoje o sentido de família tem todo um outro direcionamento, não existe mais o homem como cabeça do casal, ou porque a família hoje pode ser feita por duas mulheres, por dois homens, né? Por uma avó que sustenta todos os outros, inclusive os seus filhos e netos. Então, hoje, você ganhar a dignidade de, pelo menos, dar o mínimo, o básico, à sua família, aqueles por quem você é responsável
ou somar um conjunto dentro daquela unidade familiar que foi formada para que tenhamos mais condição de ter dignidade. E a nós, mulheres, termos mais empatia, de nos colocarmos no lugar das outras. Para puxarmos por ela, para defendermos, né? Para lutarmos por igualdade. É aquela coisa de ninguém solta a mão de ninguém, mas não é só uma frase. Temos que ter essa atitude, né? Essa transformação, porque a gente traz dos nossos pais, eu tenho 58 anos, né? A minha formação já veio, eu venho lutando muito contra um machismo estrutural dentro de mim. A minha família é matriarcal, né? Meu avô era um cabeça, né, de família, o que eu falei que era o semi-analfabeto, ele sabia desenhar o nome. Mas, a partir daí, a minha mãe se desquitou, a minha avó foi um segundo casamento na década de 30, junto com meu avô, e, na verdade, ela viveu com ele, ela nem casou. Então, imagina isso na década de 30. Então, eu tenho que... A minha família são de mulheres, apesar das dificuldades e das limitações de cada uma da época e daquilo que elas trouxeram dentro delas, da minha tia e todos nós todas somos da vanguarda, porque na década de 30, uma mulher largar o marido e ir viver com outro, isso não é para qualquer um. E viveu com ele 51 anos. Né? A minha mãe só pôde ter a certidão de nascimento com o nome da minha avó, porque ela era casada, com 19 anos. Porque se isso vem à tona, a minha avó ia ser presa como adúltera. Minha mãe nasceu em 38. Então, assim, todo um contexto. Eu digo que a minha família, né, vamos dizer assim, minha história de família, foi o estudo do Código Civil que eu fiz na faculdade na época. Tem vários exemplos. E aí fica para outra história. E aí eu só vou fechar com a frase, aí é de Cora Coralina. Espera aí, deixa eu só rapidinho aqui, porque eu tirei daqui. Fechando, o que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim, terás o que colher. E todas nós semeamos, todas nós galgamos, lutamos, desbravamos. Estamos aqui hoje, né? E antes de nós, tiveram outras que abriram os caminhos para que aqui hoje nós estejamos. Obrigada a todos. Doutora Cristina Targino, vamos levar esses casos concretos para a gente estudar na aula de Direito Civil. Com certeza. Vai ser muito bom. Bom, agora a gente vai passar, vamos conversar aqui com a querida Lanusa Rocha. Lanusa, ela é médica, anestesista. Ela que, nesse meio assim, de anestesistas, tem todo aquele machismo, né? Aquela coisa da... E ela sempre foi assim ela sempre foi, ela sempre diz isso, que ela desde novinha ela começou a faculdade foi com 16 anos, né, Lanusa? Conta pra gente. Boa noite, meninas. Boa noite, todo mundo. Boa noite, doutora Alcilene. Parabéns, Mediate. Sim, eu passei para a faculdade, eu acho que pela força da minha mãe, né? Que sempre quis que eu fizesse medicina, sonhava com uma médica, e com 16 anos eu ingressei na medicina. Foi muito novinha, né? Muito sem saber, mas essa força da mulher que a gente vai entendendo, vai se ajudando e conhecendo. Eu me formei com 22 anos para 23, fiz a residência de anestesia, que na época a gente não tinha essa cadeira dentro da faculdade. Então, eu entrava no centro cirúrgico e achava legal aquela pessoa que tirava a dor do paciente. Como é que é isso? Que mágica! Né? E só tinha homem.
Quando eu via, eu ia para o Orense de Freitas, Antônio Pedro, no 5º ano de faculdade, eram os homens, né? E hoje, sabe o que eu percebo? Eu percebo que a anestesia virou muito feminina. Tem muitas mulheres, porque eu acho que são muito cuidadoras, são muito preciosas dentro do abraçar o paciente na hora dele chegar, de entender o que está acontecendo, do olhar, principalmente a anestesia pediátrica. E eu acho muito legal isso dentro dessa profissão, dessa cadeira da anestesia, né? Eu trabalho, para você ver, dentro da gastroscópio, nós somos agora a maioria mulheres. Todos se ajudam, todos se compreendem, né? Nessa pandemia, eu quero também parabenizar as mulheres da OAB, né? Esse ano minha filha se forma advogada, eu acho uma profissão linda, maravilhosa, né? E dentro dessa pandemia, o que eu pude tirar é o seguinte: o tempo ser precioso, porque a gente viu que a gente tem o limite de tudo, que a morte está perto. Então, a gente poder preciosar essa vida, o tempo, o perdão, curtir mais a vida, né? Porque a gente não sabe realmente o dia da manhã. Não é isso? Verdade, Lanusa. Você que viu, assim, você trabalhou no plantão, né, nesses 2 anos aí, na parte da... Isso. E isso que você falou em relação de tudo pode ser, tá que nem Band News, né? Tudo pode estar por um segundo, agora não é nem mais, era 20 minutos antigamente, né? Agora tudo pode estar por um segundo. E a pandemia, ela realmente ela fez a gente se tocar disso, né? Que às vezes a gente prioriza coisas e problemas que não tem que ser priorizados. E uma coisa que você falou aí uma coisa que você falou aí da mulher anestesista, médica, que agora é a sua grande maioria, a mulher ela é mais empática. Então, mais empática. Quando o paciente chega no hospital, a mulher, por ela ser já aquela mãe, né, de natureza, ela já tem aquele acolhimento no coração e na vida dela. Então, quando chega um paciente desse jeito, você, principalmente que eu conheço muito bem, e que você adora a sua profissão, ama a sua profissão, você pega aquele paciente e coloca no colo, né? E isso é muito bom. Coloca no colo. E você chega, assim, às vezes, em casa, alguém fala alguma coisa que eu falei, gente, acabei de ver uma garota tão jovem com câncer de estômago, por que eu vou me ligar nisso agora? Isso é besteira, entendeu? E eu acho que a realização profissional é um tempo de demanda, é uma conquista. Eu acho que é um dia, um passo de cada vez, um passo de cada vez. E por isso que eu te vejo agora, como que você cresceu, eu vi como que você começou, e eu fico muito orgulhosa disso. Não fala não, senão eu vou chorar. Não, porque ela viu mesmo. Por isso que emociona, realmente. Mas eu quero agradecer a Lanusa, é a primeira vez que ela está participando de uma live. Ela falou assim, só você mesmo para me colocar numa situação dessa. Mas eu não poderia fazer uma live falando de mulheres sem chamá-la para participar, porque realmente ela é uma guerreira, e ela adora a profissão dela, assim como a gente ama a nossa profissão também. Eu estava... É uma linda profissão. Exatamente. E agora a Cissa, filha dela, está agora também na advocacia. Tá, Um beijo para você, na live. Estou vendo o nome dela aqui na live. Eu vi também. Bom, Lanusa, eu quero te agradecer muito pela sua disponibilidade, porque realmente eu sei como é que é complicado aí os horários, e dizer que eu fiquei muito feliz de te ver aqui. Eu também. Você ombreando esse evento junto com a gente e poder falar um pouquinho sobre a sua realidade aí. Conta comigo. Tá e parabéns a todas as mulheres. Muito orgulho.
Bom, eu vou falar aqui com a minha outra grande amiga, que só tem amigo, né? Então fica fácil falar, porque Rafaela é minha amiga assim, de anos, de trabalho mesmo, de empreitada. Então, Rafaela, ela, quando começou a pandemia, ela chegou para mim e me ligou assim: Alce, não vou falar que era um palavrão, mas não vou falar. Ferrou. Vai fechar tudo. Agora que eu estou começando com esse novo empreendimento, e como é que vai ser agora? E, poxa vida, ela ficou muito triste, muito... Mas assim, só por um momento, né? Porque ela também é guerreira, ela bota para cima e vai. Só foi uma coisinha assim. Eu falei, Rafa, não fica assim, cara. Agora que o negócio vai bombar, você tem que ter fé, que agora eles vão precisar de gente para limpar a casa, para limpar o hospital, para limpar a empresa, para fazer para trabalhar, vai ter que ter. E você, no teu ramo, você vai ter que chegar e trazer pessoas para trabalhar com você. Então, você vai dar emprego para essas pessoas. Rafaela, fala para a gente como é que foi. Ô, minha querida amiga, são anos de... Tá me escutando bem? Tô. Tá? São anos de amizade mesmo. A maioria daqui das mulheres me conhece como advogada, a doutora Cristina, um prazer enorme revê-la, a doutora Andréia, a doutora Ana Tereza, enfim, a maioria que está aqui já me conhece numa outra carreira que eu tenho, que é sou advogada, não podia ser qualquer outra coisa na vida sem ser advogada. Eu acho que a gente tem vocação para determinadas coisas e eu não poderia ter outra profissão. Só que aí a vida, a gente vai crescendo, vai tentando... A advocacia passou por um período e passa ainda por um período muito difícil. Nós que estamos... Eu sou formada há mais de 20 anos, eu acompanhei toda essa trajetória de luta e perseverança. Espero que a sua nora esteja me escutando, que como é difícil ter filho e trabalhar. Isso só acontece mesmo porque somos mulheres, porque se fosse homem não conseguiria. A gente tem que desapegar, e esse desapego inicial é muito difícil. Eu costumo dizer uma frase que assim, a Lanusa, eu não sei se ela vai concordar comigo e alguma das mulheres, mas assim, é o que eu sinto de verdade, e nunca tive problema com gravidez e nada, mas eu acho que gravidez é quase doença, porque você fica num estado tão diferente do seu corpo, da sua mente, seus hormônios ficam loucos, você sente tudo e não sente nada. Então, eu acho a gravidez um estado diferente da mulher. Então, ela tem que estar preparada para aquilo. Às vezes, a minha primeira gravidez foi muito pega de surpresa, não foi fácil até você se adequar àquilo tudo. Enfim, aí nós somos mulheres, continuamos seguindo. Hoje, eu montei uma empresa chamada... Hoje não, há 2 anos atrás. Na verdade, foi final de 2019, início de 2020. Março começou a pandemia. Essa empresa é uma empresa chamada Pink Service, é uma empresa feita 100% por mulheres. Hoje eu sou provedor. Hoje essas mulheres que trabalham comigo são provedoras das casas delas. Hoje a gente tem mais de 20 mulheres que trabalham com a gente e elas sustentam as suas casas através da Pink Service. A gente tem uma pegada muito legal, porque a gente dá oportunidade para essas mulheres que muitas delas tiveram problemas, saíram de problemas familiares, tem diversos tipos de problemas que eu não vou entrar no mérito de cada uma delas, senão a gente vai ficar até meia-noite aqui. Aí nós montamos essa empresa com a ideia de a mulher pode ser o que ela quiser. Na verdade, a mulher ela pode ser pedreira, ela pode ser eletricista, ela pode ser bombeira hidráulica, ela pode ser pintora, pedreira. A pegada não é se a mulher é melhor que o homem, não é isso. A pegada é que a mulher pode ser o que ela quiser ser, e hoje eu consigo enxergar isso mais do que eu nunca, porque eu vivo com essas mulheres. E essas mulheres, elas trabalham fazendo tudo que elas querem. Então, assim, essas mulheres fazem trabalho de pedreira, de pintora, de eletricista, e assim,
E hoje, quando essas mulheres chegam na casa dos clientes, aliás, os clientes nos contratam até mesmo para um nível, eu acho que até para um nível de curiosidade, alguns deles, porque querem entender como é que essa mulher consegue mexer com elétrica, com torneira, com bombeira hidráulica, enfim. Então, hoje a gente está, quando a gente começou, que esse foi o seu início falando, o que eu vou fazer agora, né? Porque tudo fechado. Como é que vai ser isso? Eu não vou crescer. E nós crescemos absurdamente. Esse ano de 2020 foi um divisor de águas de crescimento para a empresa, porque por mais que as pessoas ficavam em casa, e a gente seguia todo o protocolo também, começamos a trabalhar com sanitização, e essas pessoas iam para a casa das pessoas também com esses produtos de sanitização para dar mais conforto, não, dar mais segurança, né? E todos os aparatos, enfim. Então, a gente foi crescendo e hoje a gente vai fazer 3 anos de empresa agora em agosto, e cada dia a gente aprende mais alguma coisa, a gente cresce mais um pouquinho, e estamos nessa luta agora, porque quem é advogada consegue fazer tudo na vida, né? Então, assim, agora eu sou também empreendedora, além de advogada, empreendedora. Nesse mundo, nesse país tão difícil, que não nos dá apoio em nada, que a gente paga por tudo, mas a gente é brasileira, a gente vai até o final. E estamos aí, obrigado, minha amiga Alcilene, obrigado, doutora Andréia, pela oportunidade, que eu nem te agradeci aquele dia, que foi tão rápido, de me colocar na Comissão de Segurança Pública também na CRIM, que eu já venho nesse trabalho também há alguns anos, também sou advogada criminal, enfim, e faço um pouco de cada coisa. É isso. Nós somos brasileiras e não desistimos. Não desistimos, estamos na luta todos os dias. Esse ano, mulheres brasileiras e não desistimos. Aí eu me lembro muito bem que nesse dia a Rafaela ficou, não vai dar certo. Vai dar certo, sim. Acredita que vai dar certo. Porque nesse dia... Mas só resta acreditar, né? Não adianta sentar na calçada e chorar que não vai dar, entendeu? Ninguém vai ser... A gente tem que chorar também, porque assim, esse papo também que a gente tem que ser forte o tempo inteiro, isso também não acontece muito. Eu acho que não dá para ficar chorando todos os dias, mas também tem que chorar, tem que rir, tem que... E eu queria também dar Eu não conheço a Sabrina que está chegando aí, mas a nossa empresa também é uma empresa altamente inclusiva, que eu já fiz um projeto com as mulheres trans de Niterói, que tem uma associação também em Niterói, tem ONGs que a gente trabalhou, tem uma vereadora hoje em Niterói que ela é trans. A gente também fez essa busca aí por essas mulheres, que eu sei que é muito difícil entrar no mercado de trabalho. E essas mulheres sofrem horrores, porque existe um preconceito enorme, porque o que eu aprendi, porque até para você lidar com isso, você tem que estudar. Porque existe alguns critérios que você não pode fugir. E essas mulheres, até elas se transformarem totalmente, porque, por exemplo, quando você entra no mercado de trabalho e você não está transformada, elas não se sentem à vontade, elas não conseguem desenvolver o que elas sabem fazer, independente do que seja. Então, assim, esse projeto tem que ir muito além ainda, essas mulheres precisam de muita ajuda. Essa identificação também é importante para que elas se apresentem de uma outra forma, enfim. Então, a minha empresa também, Sabrina, está aberta aí para, caso você tenha interesse em conversar com a gente, será um prazer. Então, nessa mesma época, só voltando, dando um depoimentozinho, em 2019 eu montei a Mediate. Montei em 18 de dezembro de 2019. Aí alugamos, mais ou menos isso. Alugamos a sala, tudo bonitinho, você que chegou dia 16 de março, fechou tudo. E aí? Aí a gente está aí para lutar mesmo, só nos resta isso. Aí a gente tem que se reinventar, né? A gente tem que começar a procurar outros caminhos para poder... Foi online, vocês foram para o online. Aí a gente não viu outra saída, senão
E Realmente. agora E vou também te- ninguém quer voltar mais, né? E vou dizer uma coisa: foi uma das melhores coisas que aconteceu para a Mediate, porque a gente teve uma visibilidade Maior. além muros, que talvez não tivesse conseguido se não tivesse sido essa Tudo na pegada da vida tem um online. lado bom e um lado ruim. Exatamente. E falando nisso, nessa questão de reinventar, né? Eu vou chamar aqui a querida Rosângela Araújo Solano, tá? A Rosângela vai contar um pouco dessa coisa de se reinventar, né? Ela que era produtora de eventos. E aí, Se como é que reinventou. ficou a história, né? Ela também é assessora parlamentar, mas, Rosângela, vamos falar um pouquinho sobre essa parte aí da produção de eventos. Boa noite, Alcilene. Boa noite a todas. Na pessoa de Alcilene, eu cumprimento a todas aqui nessa mesa virtual. Então, eu, como produtora de eventos há 18 anos, né, também, assim, vou começar pelo esse ponto, né, da pandemia, que nos pegou, assim, muito de encontro a toda a estabilidade que nós tínhamos, né? Vocês sabem que o evento, sobretudo a área a qual eu atuo, que é o segmento de casamento, é uma área que movimenta muito o trabalhador informal, né? E nós trabalhamos com um segmento que ele movimenta uma boa parte do PIB, né? E em 2019, final de 2019, que a gente percebeu que tudo iria desmoronar no ano seguinte, nós percebemos, né, o produtor de eventos, a gente percebeu que nós não tínhamos nada, nenhuma garantia, né, que nos segurasse enquanto passasse esse período desse um ano, que era imprevisível, ninguém sabia nada, né? Quando a cidade de Niterói foi uma das cidades que mais ajudou esse segmento, porque tiveram vários créditos, né? Mas também muitos empreendedores se esbarraram na informalidade, que eles não tinham registro, ganha-se muito dinheiro, mas as pessoas não têm nenhum tipo de registro, não tem CNPJ, muitos têm o MEI, mas ao longo do caminho eles não pagam, né, o MEI. E, assim, muitas pessoas perdendo tudo, porque não tinha mais evento, muitos clientes cancelando, muitos adiando, eles tendo que devolver dinheiro. Então, muita gente saiu do mercado, né? Não sei se vocês observarem também, aqui em Niterói, muitas casas de festa fecharam, muitos profissionais, né? Claro que a gente conhece, acaba que em Niterói a gente acaba conhecendo todo mundo, né? Então, a gente sempre conhece um dono de buffet, um decorador, um DJ. Então, assim, ainda tem muitas pessoas passando dificuldade financeira. E eu também, né, dentro desse movimento todo, tendo duas funções, né, uma mais informal, que é a produção de eventos, e a assessoria, porque eu trabalho na Câmara há 9 anos, eu pude me manter, né, financeiramente, por mais que o evento, como ele acontece sempre, a gente está sempre trabalhando, você tem uma entrada mensal, né? E você consegue se manter melhor do que você ter um salário fixo. E isso começou a preocupar-me, né? Porque, como a maioria das mulheres aqui, eu sou uma provedora, né? Sou uma mãe de família, tenho uma filha de 18 anos, 2 sobrinhas que vivem sobre a minha responsabilidade e uma mãe idosa, né, que mora comigo. Então, assim, a gente começa a ver essa dificuldade a partir do momento que aquelas entradas diminuem. Mas, percebendo esse boom, né, da tecnologia por conta do Covid, eu procurei me informar mais, né, dentro desse novo momento, né, da tecnologia, estudar mais sobre o sistema, o que poderia fazer para poder esses casamentos que futuramente pudessem acontecer novamente, para que eu não saísse, né, do mercado. Então, uma das coisas que eu já fazia antes, que era um mini casamento, que é um casamento a partir de 50 pessoas, em que a gente reduz tudo, né? Bolo, doces, espaço. Eu comecei a desenvolver o micro casamento, né? Casamento que aconteceram de até 20 pessoas.
Eu lembro que no dia que a prefeitura decretou que no dia 19 de março, se não me engano, a cidade iria fechar totalmente, na semana anterior eu fiz o casamento em que era só o casal, a fotógrafa, eu e uma musicista e o celebrante. Nós éramos 6, né? Num espaço onde eles fizeram o casamento. E foi interessante porque eu nunca tinha feito aquela modalidade de casamento. Eu tinha pensado no micro, mas um micro de 20, 15, 30 pessoas no máximo. Mas quando chegou esse casal querendo fazer o casamento, que eles são médicos, e eles sabiam que eles não teriam outra data para fechar esse casamento quando começasse, de fato, a pandemia, que já estava chegando, estava muito próxima, eles queriam casar imediatamente, sem convidados. E, assim, eu, por um momento, eu fiquei sem saber como planejar, como calcular, né? Porque era um evento que ia acontecer sem os convidados, então você não teria buffet, não teria bolo, não teria doce, não teria garçom, né? E todos esses outros ingredientes que faz com que o casamento aconteça. Mas acabei pesquisando alguma coisa, conversando com os fornecedores que estariam ali conosco, e conseguimos fazer esse evento, que foi bem sucedido, foi muito legal a experiência, e eu procurei canalizar para aquele viés, né? Eu entendi que ali eu poderia começar a entender o que seria o novo formato de casamento. E foi com isso que eu consegui me reinventar, né? Fazendo alguns casamentos, algumas cerimônias nesse sentido. A gente acabou que... E não saindo do mercado, porque o meu receio era de, com todo esse pavor, né, das pessoas cancelando, adiando. Eu tive uns 3 casamentos que a gente adiou por 3 vezes, porque à medida que a gente marcava, novamente tinha um decreto, tinha que fechar tudo, parar tudo, mas consegui fazer com que os noivos não cancelassem, os casamentos aconteceram. O próximo vai ser em abril, mas com este novo estilo, né, de fazer o casamento, eu consegui, né, aos poucos, voltar a fazer evento. Esse segmento, né, o qual eu trabalho, é um segmento que hoje, né, eu procurei estabelecer um nome no mercado, as pessoas me conhecem, mas eu percebo que ainda há, né, um preconceito muito grande, né, porque a figura da cerimonialista no mundo, no Brasil, eu sempre me recordo, né, que quando eu ouvi falar em cerimonialista, eu lembrava sempre da dona Ruth Cardoso, que era aquela esposa do presidente que montava a mesa para suas amigas, e todas elas socialites, né? Então, essa era a figura da cerimonialista. E quando esse termo se popularizou e veio para o mundo do casamento, onde as pessoas puderam estar mais presentes, né, nesses eventos sociais, eu estava ali, né, fazendo esse evento, eu, mulher negra, periférica e etc., estava ali fazendo esse tipo de trabalho, onde que, pensando no meio social, não era meu lugar de fala, né, mas eu procurei me impor, né, e como a Lanusa falou, né, a mulher faz o que ela quer, a mulher pode fazer o que ela quiser, né? Então eu quis, né, fiz administração, mas eu quis e gosto de ser cerimonialista, independente de que porque você não é e tudo, né? Por um momento, né, do processo, né, algumas pessoas tratavam comigo por telefone, né? Na época era mais e-mail e Orkut, e às vezes já aconteceu casos de chegar na casa do cliente e ele olhar para mim, né, não sabia que eu era negra e tal, e assim eu percebia o olhar surpreso, né? Mas assim, eu sempre procurei, eu tenho como mentora a minha mãe, né, que é uma pessoa que é uma pessoa que ela é muito brava no sentido de se impor como pessoa. E ali eu me impunha, entrava na casa da pessoa e convencia a pessoa a fazer o casamento comigo, e sempre, graças a Deus, sempre foram um casamento de sucesso. Tem vários clientes espalhados pela cidade que hoje são amigos, né? E isso. Agora, eu gostaria só de pontuar, Alcilene, se você me dá licença, com relação à assessoria parlamentar, né? A gente está falando muito dessa questão da presença da mulher, né?
Hoje a gente tem uma Câmara Municipal com 21 vereadores, homens são 18 homens, 3 mulheres, sendo uma trans. Sendo que dessas 3, 2 são eleitas e uma é suplente. E, assim, eu só quero... Até um apelo, né, que eu faço, porque eu acho que a gente precisa, nós mulheres, confiar mais na mulher, né, como política, como essa mulher de frente, né? Nós temos tantas outras que estão aí lutando por isso, mas eu percebo que a nossa cidade ela não dá essa oportunidade à mulher, né? Alguém, desculpa, não vou lembrar o nome, mas falou-se aqui da questão da OAB, de não ter uma presidente mulher, assim como Niterói, né? Em todos os processos que eu tenho visto, eu não vejo a mulher como uma candidata à presidência, né, da OAB, e vejo isso também na Câmara, a mulher nunca consegue disputar um espaço numa das comissões. Para vocês terem uma ideia, a Câmara tem diversas comissões, mas não há uma comissão em que tenha um tema voltado para a mulher especificamente, não há. A Câmara não tem espaço para as mulheres no sentido físico. A única coisa que a gente tem de físico na Câmara são os banheiros femininos, né? Não há um espaço. Se a mulher passar mal grávida ali, não tem aonde ir, tem que correr para um hospital. Então, assim, eu penso que a gente precisa também ter esse olhar, porque observo que são 2 setores, né, da sociedade que a gente tem muita falta, né, da mulher ali, que é a OAB e a política, né? Então, que a gente possa começar a entender que nós temos que votar na mulher, né? Eu, por exemplo, hoje eu trabalho num gabinete em que são 10 assessores e 2 mulheres e 8 homens. Então, a gente fica o tempo todo ali brigando por espaço, porque muitos deles acham que nós não podemos fazer isso, que aquele cargo é para isso e aquele setor é para isso. Então, eu procuro, para eu conseguir também espaço ali, eu procuro também estudar, porque a gente sabe que são cargos comissionados e que são cargos políticos, né? Em ano de eleição, por exemplo, há uma barganha muito grande com relação a isso, então a mulher, geralmente, ela é descartada facilmente. É um outro setor também que eu briguei muito para ter meu espaço como assessora, mas para isso eu tive que trabalhar muito, eu tive que estudar muito para me manter ali. Porque hoje, com esse desemprego que a gente vê, né, assolando o nosso país, se perde aquele cargo, não sabe o que vai fazer, né? Então, eu procuro fazer esse trabalho dentro da Câmara. Converso muito com alguns vereadores com relação a isso, que a gente precisa ter um espaço para a mulher, onde a mulher, já que eles que têm o poder de fala, né, eles que têm as melhores comissões, que eles possam fazer isso. Mas eu peço assim, que a gente tenha esse olhar de entender que a mulher precisa tomar a Câmara, né? Ela precisa estar na Câmara para nos representar mesmo, né? Eu não sei como a maioria aqui é advogada, nós não temos uma advogada na Câmara como vereadora, mas eu acho que é um projeto que se pode pensar, porque vocês têm um trabalho incrível na OAB, as comissões são maravilhosas, porém a gente precisa ter esse olhar para que o Brasil possa aumentar ainda mais esse público feminino nas bases. É isso, Silene, obrigada. Obrigada, Rosângela. E você falou uma grande verdade. A gente tem que se apoderar da Câmara, tem que começar a buscar esse caminho mesmo, porque a mulher tem que estar em todos os setores, né? Nós temos que ter representantes na Câmara, né? Porque só elas sabem quais são as nossas pautas. Então, realmente, nós estamos num ano de eleição, então eu aproveito aqui para também pedir que as pessoas tenham consciência em quem vocês vão escolher para serem seus representantes. Por favor, pelo amor de Deus, não repitam os erros da eleição anterior, tá, gente? Bom, estamos caminhando para o final, né? Vamos escutar aqui a nossa querida Sabrina Rosa, que ela, como eu falei, ela nasceu Diego e agora está Sabrina. Fez a sua transição, linda, maravilhosa, empoderada, e eu quero escutar todo o seu percurso, Sabrina, inclusive no que tange à retificação do seu registro civil. A fala é sua.
Deixa eu botar aqui. Boa noite, tudo bem para vocês aí? Obrigada, doutora Alcilene, por me convidar. Obrigada a todos. Primeiro, queria parabenizar todas as mulheres aqui presentes, essas mulheres maravilhosas, lindas. Eu estou, assim, perplexa, até emocionada aqui de estar com mulheres tão maravilhosas hoje aqui. Doutora Cristina Targino, gostei muito da sua fala, quando você começou falando boa noite para todos e para todas. Eu estou aqui, estou escutando tudo. E também queria começar também citando Simone de Beauvoir, que nem você citou aí, né? E que ela diz o seguinte: não se nasce mulher, se torna. Então, eu me tornei essa mulher. Eu me tornei essa mulher, que hoje sou uma mulher trans. Eu trabalho na Casa das Fechaduras de Niterói, acredito que muitas de vocês devem conhecer. Eu trabalho na loja Belo Banho, que é do mesmo grupo ali, no setor de louças e sanitários. E há muitos anos eu venho passando por esse processo de transição, que é uma luta diária. Não é fácil, porque a gente vive no país que mais mata travestis e transexuais no mundo. E essa é uma realidade que eu vivencio todos os dias, todo tipo de preconceito. E hoje ainda tem preconceito, mas ainda é menos. Não é tão grande quanto eu enfrentava no começo da transição, porque quando a gente está no começo da transição, a gente está muito vulnerável. E a gente passa por todo esse tipo de preconceito que tem no país. E a questão também da empregabilidade que acontece. Muita das travestis, 90%, está nas ruas se prostituindo. Você dificilmente vê uma travesti no mercado de trabalho. Então, a gente tem que pontuar isso, a gente tem que trabalhar efetivamente para que essas travestis transexuais elas consigam o espaço dela no mercado, e a gente tem que sempre reforçar essa bandeira, porque é muito difícil uma travesti transexuais ocupar um espaço. Graças a Deus, a gente tem uma trans na Câmara de Niterói, ocupando um espaço lá de representatividade. E eu agradeço também ao Fabiano Gonçalves, o meu diretor da loja, vereador, que muito me ajudou também para estar aqui hoje. Agradecer também a ele, que ajudou a estar aqui fazendo esse convite com a doutora Alcilene. E, gente, eu estou muito emocionada mesmo de estar aqui com vocês, é uma emoção muito grande. E para fazer essa transição de gênero, identidade de gênero, não é fácil, a gente às vezes pensa que é uma coisa muito simples, que é só ir no cartório, mas não. Eu não sabia como fazer isso, foi muito difícil para mim, até ter acesso a todo esse tipo de coisa. Gente, se ele estiver falando muito rápida, que às vezes eu falo muito rápida, não sei. Mas, graças a Deus, hoje em dia a gente tem um núcleo, que é o núcleo de apoio LGBTQIA+. Eu fiz pelo Centro de São Gonçalo, eu fui lá, me direcionei lá, eu consegui todas as documentações grátis, eles fizeram a hipossuficiência de todas as documentações, me orientaram aí no cartório, levar uma dezena de documentos, perdi muito tempo indo lá no cartório, fui várias vezes nesse cartório para poder ter essa certidão de nascimento com o meu nome Sabrina e com minha identidade de gênero feminina. Hoje eu posso dizer que pela lei, eu sou mulher, sou uma mulher trans, né? Aqui são mulheres cisgênero, mulheres transgêneros, todo esse tipo de mulheres. Nós somos plurais, como Simone de Beauvoir falava, né? A gente se torna mulher. Então, eu me tornei essa mulher. Foi uma luta constante. E a gente consegue toda essa documentação hoje. Hoje em dia é mais fácil, porque em 2016, pessoas trans, que a gente começou a ter acesso a isso, a gente poder ter acesso a essa documentação, porque antes de 2016 só poderia fazer a transição de gênero quem tivesse feito a redesignação sexual. E a partir de 2016 a gente já pode não precisar passar por essa cirurgia, porque é uma opção de cada uma, e fazendo a cirurgia ou não, nós todas somos mulheres da mesma forma. E a gente enfrenta as mesmas dificuldades, os mesmos percalços. Enquanto pessoa trans, a gente enfrenta isso em dobro, é dobrado, porque muitas das vezes as pessoas não nos respeitam, ainda hoje as pessoas não respeitam o nosso gênero, a gente é discriminada, ainda tratam a gente no masculino, isso é crime. Você
desrespeitar a orientação sexual, a identidade de gênero de uma pessoa trans é crime no Brasil, e ainda assim as pessoas continuam desrespeitando. Então, assim, foi super fácil de conseguir a documentação, passei por todo esse processo. Depois que a gente tem a certidão de nascimento, aí a gente dá entrada na nossa carteira de identidade, na identidade civil, que hoje eu também consegui tudo direitinho. E hoje eu sou Sabrina, estou aqui, Sabrina Rosa Coutinho. Graças a Deus, minha mãe me apoia, minha família toda do meu lado. E é isso, gente. Isso é para dar dignidade a gente, pessoas trans, e também para a gente ser mais aceita nessa comunidade que é tão difícil e que tanto discrimina a gente. Obrigada aqui para todos. Eu não vou esticar muito, porque existem muitas pautas dentro dessa comunidade LGBT que a gente poderia falar aqui, mas o que a gente tem que trazer hoje é isso, é falar sobre a conquista, essa conquista do gênero, da nossa identidade civil, e é sobre isso. Obrigada mais uma vez, doutora Alcilene. Eu estou muito emocionada com todo mundo aqui, mulheres maravilhosas. Aprendi muito hoje aqui na live. E quem quiser tomar um cafezinho lá na loja Belo Banho, vai ser super bem-vinda. Tomar um cafezinho lá com a gente, comer um biscoitinho. Ainda é garota propaganda da loja, hein? Vai ganhar um aumento. Vou falar com o Fabiano para falar aí. Pode falar, pode ir lá à vontade. Vai ser super bem-vinda lá, tomar um cafezinho, bater um papo. Pessoas maravilhosas. Você tem também um canal, não tem? Qual é o seu Instagram? Para quem estiver escutando aí e quiser seguir você. Então, eu tenho Instagram, meu Instagram é Sabrina Rosa Coutinho, que é o meu Instagram, onde eu posto as minhas coisas de loja. Também tem canal no YouTube, TikTok. Eu tem de tudo um pouco, né? De tudo um pouco. Conhecidíssima nas noites de Paris. Tá, eu vou combinar uma outra live para falar só sobre isso com você. Tá bom, doutora Alcilene, obrigada mais uma vez. Nada, querida, um beijo para você. Bom, pessoal, chegamos ao final, né? Quem quiser falar mais alguma coisa, né, como consideração final, estejam à vontade. Ih, sabia que ela ia ser ela. Aqui, não, mas é rápido. E Cristina também, Andréa também. Vou falar antes de Rafaela. Cristina, sabe, Cristina? Vamos lá. Então, a gente tem 15 a 20 minutos. Não, é 2 minutinhos. É sobre machismo, a compreensão sobre machismo e feminismo. Machismo é um comportamento fundamentado na compreensão de que os homens são superiores às mulheres. O feminismo é um movimento social, político e filosófico que se opõe a essa concepção e visa a igualdade entre os gêneros. É exatamente isso tudo que a gente está falando esse tempo todo. A gente tem que ter igualdade entre os gêneros, a gente tem que... não é ser melhor que o homem, a busca não é essa, é ser igual aos mesmos direitos, né? Que hoje a gente vem lutando dentro da Câmara dos Vereadores, que tem pouquíssima mulheres lá dentro da própria OAB a gente vivencia isso sempre. Hoje a gente até está com cargos de mulheres, a Cristina na FAT, a Andréia na CRIM, e futuramente, com certeza, a doutora Ana Tereza Basílio na OAB, se Deus quiser. Então, assim, eu acho que a nossa luta é uma apoiar a outra mesmo. Mulher, a gente sabe as nossas lutas, e acho que cada um tem que fazer a sua parte e juntas somos melhores. Beijo grande em todas. Até a próxima. Doutora Andréia, a senhora levantou o dedo. Levantei. Tem duas coisas que eu queria falar, é rápido também. Para a doutora Lanusa, que eu tenho uma admiração enorme pela profissão dela, é médica anestesista, caramba, que orgulho. Recentemente eu fiz uma intervenção cirúrgica e o primeiro olhar que eu procurei foi do anestesista. Ele estava perto de mim, eu olhava para ele, olha o meu pensamento, podia ser uma amiga, mulher, né? Então, era exatamente isso. Parabéns pela profissão. Obrigada, parabéns para você também. Muito orgulho. E para a Carolina, nossa grávida.
que eu quero dizer para ela que eu, quando fiquei grávida, há 19 anos atrás, que meu filho nasceu, então há 20 anos atrás, eu tinha 30 anos. E eu ia com uma barriga enorme também. E eu chegava nas audiências com aquela barriga enorme, todo mundo falava assim, ela está grávida, numa audiência criminal. Eu achava aquilo um absurdo. Mas eu estava tão iluminada, porque estar grávida é um estado de espírito, assim, só nós, mulheres, que sabemos, né? Então, eu estava muito iluminada. E aquilo ali, eu conseguia transcorrer dentro de uma audiência pesada dessa com a minha gravidez. Quando o Mateus nasceu, né, que é o meu filho, eu levava ele no colo, porque eu tinha que amamentar, eu tinha que estar nas audiências e amamentar. Enfim. Então, olha, desejo, assim, um parto maravilhoso para você. Você está, assim, num momento de glória. E, como advogada, tudo vai dar certo. Hoje, alguém falou que estamos num momento mais tranquilo do que há tempos atrás, né? Temos mais referências, temos condições de estarmos, ao mesmo tempo, em casa e nos tribunais, né? Estarmos essa flexibilidade, né, do nosso trabalho. E era isso que eu queria dizer para você. Eu, quando grávida, estava na minha plenitude. Então, eu sei o quanto isso é importante e que você vai ser, assim, muito, muito feliz, com certeza. Obrigada. Mais alguém? Cristina, né? Cristina quer falar. Eu coloco a FAT à disposição, né, de todos vocês, para o que precisar. A gente funciona, a nossa sede fica ali no prédio da OAB, no 2º andar, na sala 205. Sabrina, se você também precisar de algum contato, alguma dúvida, ou, enfim, quiser conversar, né? Também a sala da FAT está aberta, não só para você, para a Andréia e Rafaela, Carolina. Carolina, se precisar de ajuda para ficar com o neném, você pode me chamar que eu vou. Entendeu? Embora que a mais nova, minha filha, tem 20 anos. Silene não vai deixar, não. A vovó está aqui, gente. Falei? Já vou brincar com a outra. A Silene não vai deixar, não. Pergunta lá a música, hein, Silene? Pois é, porque assim, quando minha filha... Quando Carolina era pequenininha, né, eu também fui com ela, né, para 30 dias, eu não tive licença maternidade, né, foi uma falha minha, né, de não ter feito contribuições, enfim. Casa do Ferreiro Espeta de Pau, por isso que hoje eu me especializo e estou mudando todo esse critério. E aí eu amamentei mesa de audiência trabalhista, na época só tinha homem na mesa, um tal de homem olhar cada um, olhar para um canto, né, mas... E daqui a pouco ela ficava dormindo dentro da sala de audiência, lá em São Gonçalo, e eu ia conversar com o reclamante no corredor. Daqui a pouco um vinha e falava assim, tem uma criança chorando dentro da sala. Eu corria lá, entendeu? Era a juíza me falando, não, você não vai amamentar aqui, não, vai lá para a minha sala, doutora Márcia, Cristina, que já aposentou, enfim, são lutas, fora o trabalho de parto em sala de audiência, né? As contrações, aquela coisa toda, vai nascer daí, passava, não, aí fechava acordo, resolvi ir embora, aí no dia seguinte me encontravam na Amaral Peixoto, mas não nasceu? Eu falei, não, ainda não, só ameaçou. Então, assim, é a vida da mulher, que luta, que quer espaço, que é polivalente, né? Meus filhos, hoje minha filha é bailarina, né? O meu mais velho é professor de educação física, mas não exerce, ele é formação em TI e é concursado. Os dois moram em Brasília, né? Hoje minha filha já mora sozinha desde os 19 lá, porque ela foi fazer faculdade lá de dança, então está lá desbravando, é professora de alongamento, dá aula para criança. Então, assim, filha para o mundo. E eles têm que voar. A hora que precisa de mim, eu pego um voo aqui, eu estou lá em Brasília, lambendo as crias. Mas, se não, minha vida segue aqui, e agora com os canais digitais, né? Ficou mais fácil, a gente se fala com mais frequência, né? Precisou de help, eu estou aqui, mas eles também têm que seguir a vida deles. E eu a minha, porque eu estou aqui ainda na batalha, né? Lutando, e sinceramente, advogado não aposenta, né? Vamos combinar, né? Advogado morre no fórum, né? Tudo infarta dentro do fórum. Eu falei para a Carolina que ela não é para ela ficar
você fica, como é que se diz, ansiosa, que existe luz depois do parto. Existe vida depois do parto. Né? Existe. Você pode não acreditar, assim como eu não acreditava. Mas existe. Não tem mal que fuga que seja sempre. Olha, também siga os canais. Ó, tem a Fati também tem no Instagram, que é a Fati Fluminense. Né? E o meu Instagram também é aberto, é Cristina Targino Paiva também. Já estou te seguindo, Sabrina. A Fati, Cristina, vamos fazer um convênio da Fati com a Pink. Ih, vai começar o marchando. Então vamos fazer com o Mediate. Não, sim, claro, mas isso a gente tinha conversado. Mas isso é para isso mesmo, gente. É tudo meticulosamente pensado. Depois a gente conversa. Sim, Bom, pessoal, mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Vou até botar o meu telefone aqui para você. Bota no bate-papo. Bom, pessoal, eu quero agradecer imensamente, tá, a disponibilidade e generosidade de vocês. Agradecer mais uma vez a doutora Andréia Perazzoli, que me nomeou como presidente da Comissão de Conflitos, de Mediação de Conflitos. Eu falei anteriormente, eu não gosto de criminal, mas estou lá na mediação de conflitos, é justamente para não haver o confronto, vamos antecipar esse confronto, entendeu? Então, a Anacrim agora tem uma comissão de mediação de conflitos. Bom, quero agradecer a Cristina, a Sabrina, a Rafaela, a Andréia, a Rosângela, a Lanusa, a Carol está esperando o Francisco também, a Cláudia, e todos vocês. E, doutora Ana Tereza, um grande beijo para você. A doutora Ana Tereza é campeã, ela sempre está nas lives, sempre tem dado muito apoio, principalmente para a gente que está nessa empreitada da mediação. Então, eu quero mandar assim, um super beijo para ela. Ela teve que sair aí antes, né, porque foi para outro evento. E, gente, é isso. Bom descanso, beijo, tá? Beijo. Conseguimos bater a nossa meta aqui de quase 2 horas. Estou feliz. Beijo para vocês, tá? Saúde. Beijo. Tchau. Beijo.